Olá pessoal, sou o professor Wagner, essa é a nossa terceira aula. Tema dela, unidade imaginária, simbolizado pela letra I. Nós vamos definir a unidade imaginária, principalmente I elevado ao quadrado, que é igual a menos 1, a gente já viu isso no início do nosso curso, e vamos apresentar outras potências. Ao final faremos um exercício de fixação, ok? Muito bem, então vamos definir a unidade imaginária. Chamamos unidade imaginária e indicamos por I o número complexo cujo par ordenado é 0 e 1. Temos que a propriedade básica da unidade imaginária é I elevado ao quadrado igual a menos 1. A gente já viu isso no início do curso. Então vamos procurar agora outras potências dessa unidade imaginária. Começaremos com I elevado a 0. Vamos pensar aqui uma coisa. Nós já vimos aí no ensino fundamental que qualquer número elevado a 0, desde que a nossa base seja diferente de 0, é 1. Vamos demonstrar que realmente é 1. Vamos aplicar aqui uma ideia que é a seguinte. I elevado a A dividido por I elevado a A pode ser calculado de duas formas. I elevado a A dividido por I elevado a A. Uma forma direta. Você pode simplificar aqui, já que o numerador é I elevado a A. O denominador é I elevado a A, simplificando, o mesmo número dividido aí por ele próprio é 1. Uma outra forma de pensar nessa situação é usando a propriedade de divisão de potência. Então, eu tenho aqui que de mesma base, tem que conservar a base e subtrair os expoentes, ou seja, A menos A. E aí chego em I elevado a A menos A é 0. Que conclusão que a gente tem? Que se eu pegar I elevado a 0, tem o mesmo resultado aqui, que é 1, já que a gente partiu da mesma situação. Usamos aqui a simplificação e usamos a propriedade de bases iguais expoentes aqui na divisão. Eu repito a base e subtraio os expoentes. Significa que I elevado a 0 é exatamente 1. Muito bem. I elevado a 1, mais fácil, né? Porque aí dá exatamente I. O I ao quadrado é a nossa definição, é a propriedade da unidade imaginária. Menos 1. Como que a gente vai achar as outras potências? Por exemplo, I elevado à terceira. Vou apagar essa parte para a gente trabalhar com outras potências. Então, por exemplo, I elevado à terceira. A gente tendo a propriedade padrão, que é I ao quadrado, a gente pode transformar I à terceira em I que multiplica I ao quadrado. A gente vai conseguir encontrar I à terceira. Sempre fazendo essa divisão. I vezes I elevado ao quadrado, eu repito a base, somos expoentes, eu volto para I à terceira. Como I ao quadrado nós sabemos que é menos 1, menos 1 vezes I elevado a 1, I elevado a 1 é propriamente I, vezes menos 1, menos I. E aí a gente constrói todas as potências que a gente queira. Por exemplo, se eu quero I elevado à quarta, o que eu posso pensar em I elevado à quarta? Posso pensar em I elevado ao quadrado, elevado ao quadrado, porque repete a base e multiplica os expoentes, daí a quarta. E nós sabemos que I elevado ao quadrado é menos 1, fica menos 1 ao quadrado. E aí, menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1, é 1. Então, significa que I à quarta é 1. E assim sucessivamente. Se eu quero I à quinta, o que eu posso fazer? O I à quinta é exatamente I ao quadrado elevado ao quadrado, que vai ser I elevado à quarta, vezes I elevado a 1, ou propriamente I. Como I ao quadrado é menos 1, menos 1 elevado ao quadrado é 1, e 1 vezes I à primeira é exatamente I. Vamos finalizar esses outros dois. O I à sexta. O I à sexta podemos pensar em I ao quadrado elevado à terceira. Note que em todos os casos de potência a gente está trabalhando com a unidade imaginária elevada ao quadrado, que é menos 1. I ao quadrado menos 1 elevado à terceira, menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, eu vou ter menos 1.
E aí a gente começa a perceber um padrão lógico nessas potências. Vamos só finalizar a última I a 7, vamos fazer aqui no canto. O I a 7 nós podemos pensar em I a sexta vezes I. Mas I a sexta a gente pode pensar em I ao quadrado elevado à terceira vezes I. Portanto, I ao quadrado é menos 1, elevado à terceira potência é menos 1, porque a gente já fez ali, vezes I, menos I. Então, note que vai ser obedecido um padrão lógico nessas potências. Por exemplo, 1I menos 1 menos I. Começa-se uma nova sequência. 1I menos 1 menos I. Então, como que a gente pode encontrar potências maiores do que I? A gente pode usar esse método, quebrando aí, sempre tendo o I ao quadrado como referência para chegar em qualquer potência, a gente vai ver no próximo slide, ou a gente pode fazer uma divisão euclidiana, sempre dividindo em 4 em 4. Vamos fazer isso nos exercícios da próxima tela. Muito bem. Vamos determinar os valores das potências de I abaixo. Por exemplo, I elevado a 66. Então a gente pode pensar em I ao quadrado elevado a 33. Essa é uma forma. E aí o I ao quadrado é menos 1, elevado a um índice ímpar. Quando eu multiplico aqui, na verdade eu vou multiplicar 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, 32 vezes menos 1. Eu tenho 33 fatores iguais a menos 1, mas a multiplicação é uma defasagem de uma unidade. A gente vai mencionar isso daqui a pouquinho novamente, só para mostrar que realmente a gente às vezes fala de forma indevida, mas a gente acerta o problema. Isso é importante. Mas é importante a fala também. Mas vamos finalizar aqui e eu mostro para vocês por que a multiplicação daquela quantidade da base é uma unidade a menos. Quando eu tenho um índice negativo elevado a índice, quando eu tenho a base negativa elevada a índice ímpar, o resultado vai ser negativo. Vai dar menos 1. Então o resultado de I elevado a 66 é menos 1. O que eu estava mencionando em relação à potência é o seguinte. Se eu tenho 7 elevado, por exemplo, à terceira, não é 7 vezes 7 3 vezes, e sim 2 vezes eu multiplico 7. Veja, eu multiplico 7 vezes 7 a primeira vez, vou ter aqui 49, e aí eu vou multiplicar pelo 7 a segunda vez. Agora eu posso dizer sim que são 3 fatores iguais a 7, mas eu multiplico 7 vezes 7 aqui, ou multiplico por 7 2 vezes. A primeira vez aqui, depois a segunda vez. Se não, 3 ao quadrado eu ia dizer também, é 3 vezes 3 2 vezes? Não. É 3 vezes 3 uma única vez. É só na fala que a gente tem que corrigir essas potências. Agora eu posso sim dizer que existem 2 fatores iguais a 3, mas a multiplicação é uma única vez. É só essa curiosidade para a gente não cometer esses erros nas falas. Então vamos pensar agora nas próximas potências. Muito bem, vamos pensar aqui agora em I elevado a 75. Nós podemos pensar, já que aqui é ímpar, nós podemos pensar em I elevado a 74 vezes I elevado à primeira potência. E aí, nesse caso, a gente trabalha com I ao quadrado aqui, que é I ao quadrado elevado a 37. Porque 2 vezes 37, 74. Vezes I. E aí a gente já sabe que o I ao quadrado é menos 1. Menos 1 elevado a um índice ímpar continua menos 1. Vezes I menos I. Então, I elevado a 75 é menos I. Muito bem. Como será a potência I elevado a 100ª, ou elevado a 101? Eu vou pegar I elevado a 100 vezes I elevado a 1. Repete a base e soma os expoentes, a mesma coisa anteriormente. Só que I elevado a 100 eu posso trabalhar com I ao quadrado elevado a
50 vezes i. Como i ao quadrado é menos 1 elevado a um índice par, vai dar mais 1. Mais 1 vezes i dá i. Vamos finalizar então o último exemplo, i elevado a 2020. Eu posso dividir aqui, ou quebrar em 1000 elevado, i elevado a segunda, elevado a 1010. Porque se eu repetir a base e multiplicar os expoentes, eu chego na potência desejada. E aí ficou fácil, porque menos 1 elevado a um índice par vai dar mais 1. Ok? Qual seria a outra forma de resolver essa situação? A gente poderia pegar o número aqui da potência, 66, vou melhorar aqui a letra do 66, podemos pegar 66 e dividir por 4, devido àquele padrão que a gente viu na tela anterior. Se fosse 60 por 4, dá 15. Agora, 64 por 4, 16. Então, 16 vezes 4, 64, sobra resto 2. O que significa resto 2? Significa que o resto vai ser a potência i ao quadrado. Então, i elevado a 66 é a mesma coisa que i ao quadrado, que é menos 1. Então, sempre olhando o resto. I elevado a 66 é a mesma coisa que i ao quadrado. Basta olhar o resto, já que eu estou indo de 4 em 4. E aí, a gente tem que o resultado é menos 1. Ok? Vamos fazer para 75 para fixar esse nosso raciocínio. Faremos para 65 não, 75. Então nós temos aqui 75, vou dividir por 4. Então, se eu pego, por exemplo, 80 dividido por 4, dá 20. Mas eu tenho que tirar 4. Então aqui vai ter, vou tirar 4, vai para 76, ainda não dá. Então vai ficar 18. Ou se não, você faz a divisão naturalmente. Abaixa aqui o 7, dividido por 4 é 1. 1 vezes 4 é 4. Para 7, 3. Aí 35, vou ter 8. 8 vezes 4, 32. 32 para 35, 3. Note que o resto é 3. Então a simples divisão por 4 encontrando o resto significa que i elevado a 75 é exatamente i a terceira. E i a terceira a gente sabe que é menos i, porque a gente tem o padrão lógico. 1 para i elevado a 0. 1i menos 1 menos i. E aí esse padrão também pode ser feito. Você pode tentar com a 101, você vai encontrar o resto aí associado à potência i, e o resultado será o mesmo. Eu prefiro desta forma porque é uma forma que garante qualquer potência, não que essa também não garanta, mas você usa os raciocínios lógicos que você desenvolveu aí ao longo do ensino fundamental. Aqui também, mas obviamente se a conta for muito grande, talvez você perca um pouquinho mais de tempo. Mas deixo à vontade, você pode escolher qualquer um desses dois métodos para encontrar a potência de I. Ok? Muito bem, vamos fazer agora um exercício de fixação para a gente encerrar essa nossa aula. Vamos pegar aqui a seguinte situação. Determinar o resultado, o valor da expressão. I elevado a 0, mais I elevado a 1, mais I elevado a 2, mais I elevado a 3, mais I elevado a 4. E tem também I elevado a 5, I elevado a 6, enfim. Depois até I elevado a 2016, mais I elevado a 2017, 2018, 2019, mais I elevado a 2020. Qual o resultado de toda essa soma? Vamos começar a pensar aqui quais são os resultados de cada uma dessas potências de forma individual. I elevado a 0 é 1, I elevado a 1 é I, o I elevado a menos 1, I elevado ao quadrado é menos 1, e I elevado à terceira é menos I. Quando eu for para I à quarta, com certeza vai dar 1. A gente já viu no slide anterior. Então aqui estamos associando as potências de I com os seus resultados. Muito bem. Vamos pensar agora dessas últimas 5. I elevado a 2016.
Vamos pegar aqui, ó, i elevado a 2016, podemos pensar em i ao quadrado elevado a 1008, porque 2 vezes 1008, 2016. Então fica menos 1, que é o i ao quadrado, elevado ao índice par. E menos 1 elevado ao índice par dá 1. Então aqui eu posso garantir, podemos fazer todas as outras, mas podemos garantir que tem um padrão. 1i menos 1 menos i. E a gente pode usar esse raciocínio, a não ser que você faça novamente 2017. Mas você aproveita o 2016 e multiplica por i. Por isso fica 1 vezes i. Então, mais i. Você vai fazer a mesma coisa. Você já tem 2017 na potência, 2018 é vezes i. Então fica i vezes i. É i ao quadrado, que é menos 1. Vamos mudar ali o sinal, porque o resultado agora deu menos 1. Então, o padrão foi encontrado. Menos 1, 1i menos 1, menos i. Você pode também fazer as divisões por 4 e encontrar o resto, é o mesmo resultado. Só que finalizou aqui com um termo a mais, se a gente for pensar bem. A gente vai ter as séries de sequências aqui. 1i menos 1 menos i, depois 1i menos 1 menos i, vai fechando aqui todas essas sequências. Aqui abre novamente uma sequência de 4 elementos, 1i menos 1 menos i, fecha aqui, e aí fica i elevado a 2020. Com certeza será 1. Mais 1. Muito bem. Com isso a gente pode perceber que essa operação todinha aqui, quando eu faço ela, dá zero. Por que ela dá zero? Porque esse 1 com menos 1 é zero e o i com menos i é zero. Eu somando 4 termos desses aqui, o resultado é sempre zero. É óbvio que se eu somar aqui também será zero. Somando aqui tudo é zero, então eu vou ter 0, mais 0, mais 0, mais 0. E, obviamente, essa última potência finalizou. E por que 2020 como potência de i é 1? A gente já sabe que o padrão foi estabelecido, mas a gente pode provar aqui que vai ser i ao quadrado elevado a 1010. E a gente já fez isso no exemplo anterior. Menos 1 elevado ao índice par dá mais 1. Então, o resultado de toda essa soma de potências de i, o resultado final, resposta, é 1. Então, com isso, a gente finaliza a nossa aula de unidade imaginária. Ok? Espero, então, ter contribuído. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e ótimos estudos.